Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos fazer o setup e as regras de Under Fallen Skies. Aqui eu já deixei o setup preparado, tá? Então, cartas da base subterrânea, aqui as cartas aí da atmosfera até chegar na nave mãe. Todos os componentes já estão aqui, então eu tô com os 5 dados que a gente rola durante as rodadas do nosso jogo, 2 coloridos e 3, no caso, brancos aqui, de qualquer cor, né? 2 dados que estão separados para os robozinhos, então para diferenciar eu coloquei dados menores e 2 naves extras. Mais 5 naves alienígenas aqui, as navezinhas representadas por marcadores verdes. Agora a gente vai começar então pelos marcadores iniciais para a montagem do setup. Vamos lá, a carta aqui de referência, essa carta é do plano de desenvolvimento da arma, né? Aqui ó, a gente começa com 0 da pesquisa, então todo quadradinho em branco vai um marcador desse. Energia começa inicialmente em 2, dano da sua base começa em 0 e aqui a escavadeira, tá? Começa nessa posição inicial. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento do jogo propriamente dito, começando pela fase inicial, que é a rolagem dos dados. Então a gente começa rolando todos os dados. Funciona da seguinte maneira: os dados coloridos, se você escolher ele para sua base, imediatamente você tem que rerolar todos os outros, tá? Os dados sem cor, no caso aqui os brancos, apenas você posiciona ele na sua base, não acontece nada em termos de rolagem dos dados. O jogo funciona da seguinte forma, galera. A gente adiciona cada um daqueles dados em uma dessas salas aqui. Só que só pode ser um por coluna. Eu não posso colocar um dado aqui e outro aqui, tá? Não posso colocar 2 em uma mesma coluna. Sempre um em cada coluna. Na primeira fase, que é de rolagem dos dados e do movimento das naves espaciais aqui, essas salas aqui de cima, ó, elas têm efeito imediato. Aqui tem um modificador, tá? -1, significa que se você colocar um dado aqui, o valor do dado -1 vai ser a quantidade de espaços que a nave vai avançar em direção à Terra. E aí é o seguinte, cada espaço está aqui ó, determinado por uma cruzinha. Então aqui você anda nesse sentido assim, ó. Então cada carta aqui ó, numa coluna vai ter 4 espaços, certo? Deixa eu ver o que mais. Então vamos a um exemplo aqui, ó. Vou pegar os 5 que eu tinha rolado. Se eu colocar aqui, aquela nave dessa coluna, ela vai andar 4 espaços ao invés de andar 5. Se eu colocar aqui, por exemplo, aí a nave que está nessa direção, nessa coluna, ela vai andar 5 espaços, tá? Então isso é bem fácil. Depois você vai escolher em qual local você vai posicionar, porque na próxima fase você vai gastar energia fazendo pesquisa. Então essa primeira sala com esse símbolo de alienígena aqui é a sala de pesquisa. Essa é a sala de ataque, né, contra as naves espaciais. Essa aqui são salas para te dar energia, tá? Então você vai precisar de energia, ó, tudo aqui precisa de energia. E essa é a sala onde você vai
adicionar ali e vai pegar um robozinho daqueles ali, ó. Você pode ter 2 ao mesmo tempo, tá? Bom, uma coisa importante nessa fase inicial, depois eu vou voltar nesse assunto, é a escavadeira. Perceba que aqui tem uma trilha, ó, de escavação, tá? Que segue essa linha aqui, dá pra ver aqui, ó, até o final. Tudo que tá anterior a esse marcador, você pode colocar dados. Aqui eu não poderia colocar se eu quiser pegar energia. Eu não posso porque essa sala não está escavada. Então essa é a primeira fase do jogo: posicionamento dos dados e avanço das naves espaciais. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, se eu colocar o 4 aqui, a nave aqui de cima vai andar 3 espaços, 1, 2, 3. Só que, como eu coloquei um dado colorido, eu tenho que rerolar os restantes, tá? Então aí vai da sua estratégia em permanecer com um dado de número maior, ou rerolar todos os dados. É bem tranquilo, e essa mecânica é bem bacana, tá? Ela define muito o decorrer do jogo aí. Então vamos supor, aqui ó, posso colocar os 6 aqui para conseguir 5 de energia, tá? Então aqui ele vai andar 6 espaços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem mais 2 dados aqui, vou colocar o 2. Então, se eu quisesse um número maior, podia tentar rerolar ali, né? Vou colocar o 2 aqui, a nave anda um espaço, deixa eu explicar aqui. E o último dado, 2, eu vou colocar aqui, ó. A nave vai andar um espaço. Bom, ainda na primeira fase, tá? Que é a de movimentação, faltou explicar o seguinte: quando você cai em uma dessas casas aqui, ó, se você cair na casa dessa navezinha, a nave mãe ela vai descer e vai avançar um espaço aqui, ó, uma linha. Então ela vai andar uma linha. Porque eu vou falar mais para frente, mas a nave espacial, a nave mãe, ela vai avançando em linha até chegar aqui, ó. E quando ela chega aqui, você também perde o jogo. Então são duas condições de derrota, né, desse jogo, que é aqui ou quando você toma esse total de dano. Então se você cair nessa posição, a navezinha, né, aí você avança com a nave mãe. Se você cair no vermelho, nas setinhas, né, no momento que você cai aqui no vermelho, se tiver bloqueado, não acontece nada. Se por acaso não tiver nada aqui, tiver um espaço em branco, a nave que está aqui, ela vai avançar para esquerda ou direita, vai depender de onde ela caiu. Então se ela cair aqui, ela vira para o lado. Se ela cair aqui, ela vira para esse lado. Isso é ruim pelo seguinte: agora eu tenho duas navezinhas em uma mesma coluna. E se eu adicionar um dado, por exemplo, vamos adicionar o 2 aqui, ó, vou trocar só para efeito de hipótese. Se eu adicionar o 2 aqui, o que acontece? Cada uma delas vai avançar 2 vezes. Então, 1, 2, 1, 2. Aqui avançou 2 e volta pro outro lado. Se eu jogar um dado, colocar aqui, a nave, ela pode, todas essas duas podem avançar também. Então sempre ficar atento aonde você vai posicionar o seu dado, porque a sua nave, a nave inimiga, ela vai avançar, tá? Vamos para a segunda etapa do jogo. Então, depois que você rolou todos os dados e fez a movimentação das naves, você vai resolver as salas. Então vamos lá. Cada um desses dados que foram posicionados aqui, ó, eles são retirados
porque essa sala não tem efeito algum, a não ser pelo atraso na movimentação das naves espaciais. Mas se você colocar um 5 aqui, então como eu falei anteriormente, você vai adicionar um modificador, então vai ser 5 menos 1, você vai avançar 4 pontos em pesquisa. Mas você precisa gastar um de energia, então a gente gasta uma energia aqui. E aqui ele avança 4, então 3 mais 1, 4. É importante dizer o seguinte, para passar para esse ponto aqui, ó, você precisa tirar um 4 ou mais, não dá para ser, ele não acumula, tá? Se você colocar um 2 ou um 3 ali, não adianta, você perde os pontos ali de pesquisa. Você precisa somar o valor, passar daquele valor ali, tá? É onde que às vezes vai ficando mais difícil, porque alguns números, por exemplo, 7, você só vai conseguir quando colocar em uma sala maior como essa. E falando em salas maiores, vamos explicar como funciona essas salas maiores aqui. Para que ela tenha um funcionamento, tá, você precisa colocar 2 dados preenchendo a sala toda, tá? Então você só vai conseguir energia nessa aqui, ó, se você colocar os 2 dados aqui. Então nesse caso, se eu colocasse aqui, eu ganharia 6 pontos, tá? O ataque às naves espaciais, como funciona? Se você colocar um 5 menos 1, você vai dar um ataque de valor 4 em qualquer nave, tá? Qualquer nave espacial que esteja nas posições de explosão. Então todas essas explosões aqui, ó, representam locais de ataque. Aqui a dificuldade é 4, então para derrotar aquela navezinha ali tem que precisar de 4 ou mais, 3, 6, e acredito que o 6 é o maior número nessas cartas aqui, tá? Se você coloca o 5 aqui, na hora de resolver, você vai tirar 1 de energia, tá? Então você vai gastar energia e o valor resultado vai ser o ataque lá. Na verdade, todas as naves que estiverem em posições de ataque, vamos supor aqui, ó, vou colocar uma aqui e uma aqui. Essa aqui seria destruída, tudo em uma única rodada. Se eu colocar aqui, só essa que não ficaria, que permaneceria ali na carta. Bom, e para onde vai as cartas? As naves que foram destruídas, elas voltam para a nave mãe, tá? Então essa aqui voltaria, essa aqui ficaria lá. Na próxima rodada elas voltam para a posição inicial delas e começam a avançar em direção à sua base. E o último ponto aqui que eu ainda não falei é o robozinho. Como funciona? Se eu alocar um dado aqui no robozinho, na etapa de resolução, né, das salas, eu vou pegar aqui, ó, 6 menos 1, eu vou adicionar um robozinho de valor 5, tá? Eu também tenho que gastar uma energia para fazer isso, tá? Então, nesse caso ali eu não teria, mas se você vai pegando energia, né, aí você vai poder usar o robozinho. O robozinho, ele trabalha para você automaticamente. Você vai pegar esse dado, tá? E vai colocar em qualquer sala que tiver disponível. Então vamos supor, se eu colocar o robozinho aqui com valor 5, na próxima, ele não tem efeito imediato, mas na próxima rodada você pode usar o poder dele de valor 5, e lógico, tem que adicionar os modificadores, né? Então 5 menos 1, 4. Então você faria uma pesquisa aqui, ó, valor 4, só que também tem que gastar energia para cada vez que você usar o robozinho. Depois que usou o robozinho, você vai diminuir o valor dele, o poder dele em 1,
e vai rotacionar 45 graus para mostrar que ele foi gasto. Uma vantagem do robozinho é que ele permite que tenha dados lá na coluna, tá? Então o robozinho não conta como um dado que foi utilizado. A última coisa que eu não falei dessa fase é o seguinte: você só pode usar dados aonde foi escavado. Mas se você quiser escavar mais, na fase lá onde você vai alocar os dados, vamos pegar esses 6 aqui, ó. Você vai colocar um número de espaços que ele pode alcançar. Exemplo, vai ficar bem claro isso aqui. Se eu quiser avançar 6 espaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia alocar os 6 nesse lugar aqui. Não vai usar a habilidade dessa sala, tá? E também não pode ter nenhum outro dado que já esteja ali nessa coluna. Ah, Lucas, mas já tem um dado aqui, ó. O que eu faço? Bom, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu não posso colocar, aqui eu posso. Então o que vai acontecer? Na fase de resolução, né? Eu peguei energia, ataquei e tal. Aí eu vou escavar. Toda vez que você escava, você gasta uma energia, tá? Isso é obrigatório. Então sempre que você vai escavar, não pode esquecer disso. Você gasta essa uma energia aqui. E aí você vai avançar o marcador. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E eu preciso parar aqui, né? Porque o meu dado foi alocado nesse lugar. Então, o número que você definir vai ser o número de espaços que você pode avançar. E esse número, obviamente, é o limite, né? Então, você tem que ver onde você pode colocar os dados também. A partir da próxima rodada, você tem mais esses espaços aqui para utilizar durante o jogo. E por fim, pessoal, vem a fase do movimento da nave mãe, tá? Como que a gente resolve isso? Então, todos os dados aqui, ó, foram gastos na rodada, tá? Eu escavei, eu peguei energia, eu pesquisei. Agora vem a nave mãe. A nave mãe é o seguinte: primeiro a gente resolve os símbolos que estão abaixo dessa setinha. Por exemplo, antes de avançar para essa linha daqui, eu tenho que resolver isso. O que é isso aqui? Esse símbolo indica que você vai perder um espaço da escavação. Então você vai voltar um espaço aqui, ó, tá? Então aí você não pode usar mais esse espaço, né? Você vai ter que escavar de novo e por aí vai. Esse ícone adiciona uma nave extra, que é a nave, porque são sempre 5, né? Uma para cada coluna. E aí você vai estar adicionando uma nave extra. Eu vou explicar como que é o critério aí para adicionar essa nave. Isso aqui você vai perder um espaço da sua pesquisa, então sua pesquisa vai retroceder, tá? E o último tipo aqui é você tomar um dano na sua base. Quando a nave mãe vai avançando rodada a rodada, vai descendo uma linha, chegar nesse ponto aqui, você perde automaticamente o jogo. Então, primeiro eu resolvo isso aqui. Depois, onde não tiver naves na coluna, você vai colocar uma nave espacial de novo. Então você vai colocar uma aqui e uma aqui, por exemplo, ó, porque essas colunas aqui estão livres. Aqui permanece do mesmo jeito. E se eu tivesse chegado aqui, ó, vamos supor que essa etapa eu cheguei foi aqui, ó, na verdade, ó. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma navezinha vermelha e vou colocar ela onde estiver disponível. Então seria nesse ponto aqui. Então agora eu tenho 6 naves avançando em direção à Terra. Vamos supor que eu derrotei
todas elas na última rodada. Aí vai ter uma navezinha vermelha. Não tem como, ela não vai entrar. Ela vai entrar só na próxima rodada, porque não tem espaço suficiente para ela. Agora vamos dizer, o último caso é o seguinte. Vamos supor que aqui tenha 2. Avançou 2, aqui 3. Essa aqui esteja aqui. Essa aqui esteja aqui. E essa tá aqui, ó. Foi derrotada na última rodada. Então vai entrar a verde, sempre vem, e a vermelha entrou. Primeiro, as naves verdes, elas têm preferência, tá? Elas têm prioridade. Então elas vão entrar primeiro. O único local disponível é essa coluna aqui. Então ela já vem posicionada aqui. A vermelha, ela tem espaço para ela entrar sim, tá? Ela é uma nave extra. Mas qual que é o critério? Qual coluna que é? Essa ou essa? A regra diz que é a coluna onde tem maior espaço entre a nave verde e é onde ela vai entrar. Então essa aqui, ó, vai entrar nessa coluna, porque a distância aqui é maior. Se for algo desse tipo, tá? Você escolhe qual coluna você quer que ela entre, tá? Porque todos os espaços aqui são iguais. Então, dessa forma, as rodadas vão acontecendo. As novas naves entram, você rola todos os dados novamente e aí começa uma nova rodada de alocação dos dados. Bom, e é isso. Aí a nave vai avançando, até que quando ela chega na última linha, tá vendo aqui tem um ícone de dano, né? Toda vez que ela chega nessa última linha, qualquer nave que chegar nessa linha aqui, você toma 1 de dano. Então a nave avançou aqui, você toma 1 de dano. Essa nave volta para a nave mãe, tá? É assim que funciona o dano que você vai recebendo. Então você tem que impedir que essas navezinhas, às vezes, elas vão chegar até aqui o final. Você tem esses passos todos aqui para você atacar elas. Se chegou aqui, tomou dano. Se tomar essa quantidade de dano e chegar até aqui a caveirinha, você perde o jogo. Se a nave mãe chegar até aqui na caveirinha, também você perde o jogo. A única condição de vitória é que você faça todas as pesquisas e inclusive aqui a pesquisa com valor 12, tá? Esse jogo ele é muito bom, eu gostei bastante. Eu estou jogando ele ainda para poder fazer uma avaliação, mas com o próximo gameplay aí eu acredito que vai dar para vocês sentirem o quão legal ele é, o quão assim complexo não diria, mas que tem uma estratégia forte, né? Ele é bem legal nesse sentido, tá? Então esse aí foi o setup e as regras de Under Falling Skies, tá ok? Então é isso aí, pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo de gameplay, valeu, tchau!